Mateus capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 1. Amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Então Jesus disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, é muito comum dentro da nossa caminhada cristã nós passarmos por tempos muito gloriosos na presença do nosso Pai. Todos os dias nós conversamos com pessoas que, ao ter um encontro com essa graça, sentem esse amor de uma forma tão profunda, ficam tão apaixonados por tudo aquilo que Deus já fez por eles, que eles não imaginam que dentro dessa caminhada cristã, em alguns momentos nós passaremos por tempos de adversidade. Durante muitos anos no meio evangélico, nós acostumamos com a ideia da nossa vida, ela sempre dá certo, de nós vivermos só bênçãos, conquistarmos. De alguma forma é como se quando eu encontro Jesus, eu automaticamente recebo uma proteção e nenhuma circunstância desfavorável agora alcança a minha vida. E esse pensamento nos leva a um grande conflito. Por quê? Porque Deus nunca falou que nós não teríamos problemas. Deus nunca falou que nós não enfrentaríamos desafios. Muito pelo contrário. Ele disse que por amor ao nome dele, nós seríamos entregues à morte todos os dias. Como ovelhas, nós seríamos encaminhados aos matadouros. E por amor ao seu nome, teríamos que lutar todos os dias contra as investidas do tentador, do diabo sobre as nossas vidas. O diabo, ele tem 3 funções básicas. E tudo que ele faz vai nessa direção: matar, roubar e destruir. E quando a gente ouve a palavra matar, nós podemos dar a ela vários significados. E nós, normalmente, nos prendemos apenas à morte física. Mas a primeira morte que Satanás produziu na humanidade foi uma morte espiritual. A primeira tentação aconteceu num jardim. O texto que lemos narra a segunda grande tentação que Satanás fez na terra. A primeira, dentro de um jardim, onde Adão e Eva foram tentados a desobedecer uma ordem de Deus. Agora, nós lemos Mateus e nós vamos ver Satanás usando a mesma artimanha com Jesus Cristo. Irmãos,
O que está acontecendo nesse contexto é algo sobrenatural. Porque um lindo projeto de Deus está acontecendo na terra. Jesus agora com 30 anos, ele está dando início à sua caminhada ministerial. E se a gente ler o capítulo anterior, nós vamos ver que João Batista estava no Jordão, batizando, quando de repente Jesus se apresenta. E agora Jesus se coloca no nosso lugar. Mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter motivos para que precisasse passar pelas águas, para que a sua natureza humana morresse e agora nascesse uma nova natureza, uma natureza espiritual. Jesus, ele se entrega e ele é batizado por João Batista. Algo glorioso acontece. O Espírito Santo desce na vida de Jesus e uma voz é ouvida dos céus: esse é o meu filho amado em qual eu tenho prazer. Em algumas versões, alegria. Só que depois de algo tão glorioso, tão majestoso, a palavra vai dizer que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Irmãos, muitos desertos que nós vivemos são desertos que servem apenas para que algumas escolhas mal feitas na nossa vida sejam resolvidas. Agora, existem também desertos que o próprio Deus nos leva. Existem desertos que o Espírito nos leva, da mesma forma que Jesus Cristo foi levado. Jesus não foi para o deserto para ser testado. Deus, na sua onipresença, onisciência, já sabia o desfecho dessa história. Mas Jesus, ele vai para o deserto para ser tentado. E a primeira coisa que vem na nossa mente é: por que Jesus teve que passar por isso? Por que Jesus teve que ir para o deserto? Olha que coisa interessante. E eu quero junto com você imaginar os céus olhando agora o Filho de Deus sendo colocado nessa situação. Os anjos, acostumados com o esplendor, com a glória, com a majestade de Jesus, olhando ele em forma humana, sendo levado para um lugar para ser tentado. Olha que coisa louca. Em Hebreus, capítulo 2, o autor vai dizer que ao tomar a forma humana, Jesus se tornou como nós, alvo de diversas tentações. Ele agora é tentado da mesma forma que nós somos. Agora ele é provado da mesma forma que nós somos. Para que ele mostre para nós que existe possibilidade de nós vencermos as tentações. Existe possibilidade de nós permanecermos fiéis, mesmo o cenário sendo totalmente adverso. Porque a primeira tentação acontece em um jardim, com tudo do bom e do melhor. A segunda acontece no deserto. E eu gosto muito da tradução de Lucas e Marcos, quando eles afirmam que durante 40 dias Jesus foi testado, foi tentado. E a tentação, ela vem a todo momento nas nossas vidas. E o objetivo principal de Satanás é nos desviar daquilo que Deus apontou para nós. O objetivo principal de Satanás é que, de alguma forma, a gente desacredite de tudo aquilo que Deus falou. O objetivo dele é que a gente desobedeça, quebre princípios, não permaneça fiel. Porque, irmãos, milagres são intervenções de Deus que Ele faz na hora. Promessa nós vamos viver se nós trilharmos um caminho de obediência. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós vai se tornar real se nós nos mantivermos fiéis ao que Ele prometeu. E quantas vezes nós pegamos atalhos, cortamos caminhos, porque acreditamos que do nosso jeito, fazendo através das nossas escolhas, nós vamos encontrar os resultados
que nós queremos ter. Eu converso com pessoas todos os dias que um dia foram tentados, alguns que cederam à tentação e hoje pagam preços terríveis, famílias que estão destruídas, empresas que estão quebradas, homens e mulheres que viviam no altar do Senhor, eram referência, mas de repente não perceberam que estavam sendo tentados e sucumbiram. E agora, ao se darem conta daquilo que fizeram, percebem que aquilo que era muito precioso foi perdido. E, irmãos, a única coisa que Satanás ele quer fazer nas nossas vidas é matar, roubar e destruir. E a gente vai perceber que ele sempre vai trabalhar da mesma forma. Porque ele sempre vai tentar colocar em nós a dúvida. Mateus vai dizer que depois de 40 dias, Satanás se apresenta para Jesus. As correntes religiosas, as correntes teológicas, elas afirmam que os primeiros 40 dias da tentação de Jesus foram tentações com sugestões mentais, onde os pensamentos vinham sobre ele. Depois desses 40 dias, Satanás se materializa. E agora, a palavra vai dizer que Jesus teve fome. Jesus estava fraco, 40 dias. E a primeira sugestão de Satanás é: se você realmente é filho de Deus, calma aí. No começo desse nosso bate-papo, nós falamos que no momento que Jesus é batizado, o que Deus fala? Esse é o meu filho amado, em qual eu me alegro. E agora Satanás tenta colocar em dúvida aquilo que Deus falou. Ele tenta descaracterizar uma afirmação do próprio Deus. Vocês lembram do jardim? Quando Deus fala para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as frutas desse jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente aparece para Eva, o que ela diz? Deus falou isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus falou? Perceba que ele sempre tenta colocar uma dúvida. E quantas vezes nós sucumbimos porque temos muita facilidade em acreditar nas mentiras que ele conta para nós. Quantas vezes nós sucumbimos porque nós deixamos de acreditar no que Deus falou e agora queremos entender o que está acontecendo a partir de uma lógica que não é a lógica de Deus para as nossas vidas. Através de uma sugestão que o próprio Satanás sopra em nossos ouvidos. Se eu fizer isso, não vai ter problema. Eu tenho controle. Eu posso fazer isso porque ninguém vai descobrir. Será que se eu fizer é tão errado mesmo? Quantas são as vezes que nós caímos em algumas tentações porque nós acreditamos nas sugestões mentirosas de Satanás? E esse é um mal que nós temos. Por quê? Temos muitas facilidades em acreditar nas mentiras. Vivemos em um tempo de tantas vozes. Vivemos em um tempo onde todo mundo tem voz. E muitas vezes não conhecemos aquele que está falando, mas acreditamos como se ele tivesse confiança o suficiente para a verdade dele ser absoluta nas nossas vidas. Se você fizer isso, se você sonegar, se você conhecer essa pessoa, e sem perceber nós vamos caminhando para um buraco, um vazio, e vamos atolando as nossas vidas no pecado, achando que nós temos o controle sobre o que está acontecendo. Achando que a hora que a gente quiser a gente para. Acreditando que o domínio está nas nossas mãos, quando na verdade nós já estamos sendo controlados e manipulados há muito tempo. Porque ele não muda. Ele vai sempre trabalhar da mesma forma. E Jesus então
ao ouvir essa sugestão, irmãos, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães? Jesus tinha poder. Ele iria saciar uma necessidade. Ele iria saciar algo que ele queria muito, porque ele estava com fome. E a primeira sugestão de Satanás nas nossas vidas vai vir através da necessidade que nós apresentamos. Eu lembro que quando eu resolvi, quando a graça realmente me alcançou, e eu vi que já não tinha mais saída, que era aquele caminho, eu lembro que eu tinha alguns envolvimentos, e a minha vida tinha algumas coisas muito mal resolvidas. E a primeira coisa que eu fiz foi acabar com alguns negócios ilícitos que eu tinha. E é interessante porque logo eu fiquei desempregado. E ao ficar desempregado, eu comecei a receber algumas propostas. E, irmãos, propostas lícitas. Só que todas as vezes que eu olhava para aquilo que estava sendo oferecido, eu pensava, meu Deus, mesmo que seja lícito, se eu for por esse caminho, eu sei que no final vai ser de destruição e de morte. Mesmo que no primeiro momento resolva o meu problema, eu vou estar pegando um atalho onde eu sei que naturalmente a minha vida em Deus não vai se desenvolver da forma que Deus espera. Perceba que Satanás ele vai estar sempre na porta da nossa necessidade. E muitas vezes a gente conversa com pessoas que acreditam que está conquistando algumas coisas porque eles são bons. Homens, mulheres que flertam com pessoas porque acham que são bonitos. Mas, na verdade, Satanás ele sempre vai colocar na bandeja aquilo que de alguma forma vai satisfazer a sua necessidade momentânea. Se o seu problema for droga, ele vai abrir uma porta para você usar. Se for o álcool, ele vai abrir uma porta para você usar. Se for relacionamentos ilícitos, ele vai abrir uma porta. E aí, a gente entra acreditando que o controle está nas nossas mãos, mas na verdade Satanás ele está trabalhando em cima de uma necessidade. Da mesma forma que ele tentou fazer com Jesus, porque naquele momento a necessidade de Jesus era comida. Mas Jesus vira e fala para ele, olha, está escrito, nem só de pão. Jesus ele pega a palavra. Jesus pega aquilo que o próprio Deus já tinha falado através de Moisés. Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3. Moisés, em Deuteronômio, ele faz um resumo para o povo que vai entrar na terra prometida. E ele conta toda a história desde a saída do Egito. E aí, ele fala sobre um Deus que durante essa trajetória no deserto, resolveu mostrar para esse povo o tamanho do seu amor. Eu já começo a entender que o deserto que eu vivo hoje, que as circunstâncias que por mais que no meu olhar pareçam adversas, elas são muito propícias para Deus mostrar para nós o amor dele por nossas vidas. E Moisés vai falar, olha, esse Deus humilhou, feriu vocês, mas quando vocês estavam humilhados, ele derramou o maná. Ele se revelou para vocês e mostrou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... O que Moisés estava falando para aquele povo? Olha, nós não precisamos daquilo que nos satisfaz fisicamente. A gente não precisa se prender àquilo que nós achamos que é uma necessidade. A real necessidade que nós temos é a palavra que sai de Deus. O que realmente nos sustenta não é o pão que nós comemos, é a palavra que nós obedecemos. E o povo no deserto viu isso acontecer. O povo no deserto experimentou do cuidado, da provisão, do acalento, do amor de Deus. E quando
Satanás ouve isso, ele tenta uma segunda tentativa. Ficou redundante, né? Ele tenta uma segunda tentativa. Ele vai para uma segunda tentativa, onde ele pega Jesus e ele leva no pináculo do templo. O templo para o judeu era um lugar sagrado. O templo representava a presença de Deus entre o povo. Toda adoração, toda religião estava totalmente voltada para o templo. Então, eu gostaria que você imaginasse comigo os religiosos todos os dias indo orar, pedindo que Deus enviasse o Messias, pedindo que o libertador viesse, pedindo que de alguma forma Deus interferisse. Afinal, eles viviam sob o jugo de Roma, eles eram humilhados, eles não tinham poder bélico, mas eles acreditavam nas promessas. E o templo era o lugar de chorar, o templo era o lugar de pedir um rei semelhante a Davi. Satanás então leva Jesus nesse lugar mais alto e fala: olha, se lança daqui. Eu tenho certeza que Deus vai dar ordem aos anjos para que segure você. E, irmãos, essa sugestão, ela é muito tendenciosa. Por quê? Porque se na primeira, quando ele pede para que Jesus transforme as pedras em pães, ele propõe ali um pecado, porque se Jesus faz isso, ele ia agir segundo aquilo que Satanás falou. E todas as vezes que nós agimos segundo o que Satanás fala, o que acontece? Um pecado. Na segunda, ele vai colocar em Jesus a possibilidade do povo olhar para ele e adorá-lo. Ele vai colocar em Jesus a possibilidade do povo que está há anos clamando pelo Messias olhar e falar: meu Deus, ele veio. Os anjos seguraram, ele não caiu. E aí, Jesus iria experimentar de uma aceitação. Jesus iria experimentar de algo que não estava disponível por Deus para ele naquele tempo. Jesus então usa o Salmo 91 e fala para ele que Deus não precisa ser tentado. Deus não precisa provar nada para nós. Irmãos, Deus deseja colocar em nós maturidade para que a gente entenda que, independente daquilo que nós estamos vivendo, existe uma palavra dele sobre as nossas vidas. E tudo que nós precisamos é obedecer essa palavra. Porque quando nós obedecemos, quando nós trilhamos, quando nós nos mantemos fiéis, irmãos, nós estamos vivendo no melhor lugar do mundo. Porque todas as coisas em Deus, para nós, vai acontecer nesse lugar. Satanás, então, ele vai para a terceira tentativa, onde ele pega Jesus e leva num lugar mais alto, num monte muito alto, e mostra todos os reinos. Perceba, agora todos os reinos estão sendo disponibilizados a Jesus, quando Satanás diz: olha, tudo isso vai ser seu, se você se prostrar e me adorar. Perceba que a primeira tentação é pessoal, é de acordo com uma necessidade. A segunda vai de acordo com aquilo que as pessoas esperavam. E a terceira, ele oferece a Jesus a mesma coisa que ele ofereceu para Adão e Eva. Porque se você comer dessa fruta, você vai ser igual a... Se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. Irmãos, é diferente do que ele faz com as nossas vidas hoje? Você está vendo alguma diferença do que todos os dias é proposto para nós? Então, qual é o caminho, a solução para que eu possa resistir a todas as tentações que todos os dias vêm sobre a nossa vida? Porque todos os dias o pecado vem. Todos os dias nós somos tentados a pecar. Todos os dias nós recebemos sugestões na nossa alma, no nosso coração. Davi, no Salmo 1, vai dizer para nós que
O homem bem-aventurado, o homem feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não anda no caminho dos pecadores, mas antes tem prazer na lei e nela medita. Será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, no tempo certo vai dar o seu fruto, as suas folhas nunca, em tudo prosperará. Os ímpios não são assim. O segredo para que a gente tenha uma vida em Deus é nós meditarmos na lei dele. Existe uma necessidade urgente de nós nos relacionarmos com essa palavra. Existe uma necessidade urgente da gente entender que todas as respostas que nós precisamos está aqui. Só que nós somos uma geração que diz que ama muito Jesus, mas tem muito pouco interesse em Jesus. Em João, no capítulo 14, ele vai dizer: eu sou o caminho. Se ele é o caminho que nos leva para Deus, nós temos que andar nele. Só que eu só vou andar nele se eu souber aquilo que ele deseja para mim. E todos os dias nós conversamos com pessoas que desejam realmente viver coisas nele, mas acham que vai acontecer de forma aleatória. Como no passe de mágica, algumas coisas vão acontecer e Deus vai me colocar no caminho, vai apontar e eu vou seguir e vou viver tudo aquilo que ele tem. Quando na verdade o que Deus tem nos chamado é que a partir de uma relação com ele, através da sua palavra, ele ilumine os nossos caminhos, porque a sua palavra, elas são lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu quero nessa noite te estimular a ter um relacionamento com Jesus Cristo. Assim como Davi falou para nós meditar nessa lei. Romanos, no capítulo 12, Paulo vai dizer que a única chance de eu viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus é sofrendo uma metanoia, uma transformação da mente. Quando ele diz: renovai-vos através da transformação da vossa mente, para que podeis viver a vontade boa, agradável e perfeita. Você consegue entender que para você viver as vontades de Deus para a sua vida, você tem que renovar a sua mente? E a única forma de renovar a sua mente é se relacionando com essa palavra. Eu lembro que há um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela falou assim para mim, e eu achei muito interessante. Ela virou e falou assim: poxa, a palavra vai dizer que o meu povo perece por falta de... Meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. E nós vivemos em um tempo onde estamos com muita informação na palma da nossa mão. É muito fácil saber tudo, gente. Tudo que você botar no Google, de alguma forma, rapidamente, você vai saber a resposta. A máquina de lavar lá de casa parou de jogar água para fora. E aí Jéssica veio: amor, eu tenho que lavar a roupa de João. A máquina de lavar parou de escoar água. Aí eu falei: meu irmão, vou ligar para ninguém nada, vou no Google, vou ver as possibilidades. E cara, em 2 minutos, eu vi o que estava acontecendo com a máquina. Consegui resolver? Não, porque eu fiquei com medo de tomar choque. Se tiver alguém que mexe aí. Mas eu sei o que é, pelo menos. E às vezes a nossa relação com Deus é a mesma coisa. A gente sabe o que nós temos que fazer, mas nós não fazemos, porque nós estamos tão acostumados com a vida que nós estamos levando, que mesmo estando tão acessível, parece que está tão distante. E, irmãos, eu sinto no meu espírito, com muita convicção, que Deus tem atraído corações para perto dele nesse tempo. Todos os dias pessoas têm conversado com a gente. E, irmãos, eu não sei vocês, mas parece que as pessoas estão tão desesperadas por Jesus. Eu estava conversando com a pastora Roberta hoje, e eu falei para ela: poxa, eu estou contabilizando as pessoas que eu converso na rua e ganho. Porque assim, está me dando um prazer tão grande conversar com uma pessoa e de repente falar do projeto de salvação e ela aceitar Jesus. E eu chego em casa todo feliz: amor, hoje foram 3, hoje foram 4. E cara,
Porque as pessoas estão famintas, procurando alguém que supra o vazio que existe no coração delas. Esse alguém é Jesus Cristo, e nós temos essa verdade. E quando eu entendo isso, eu percebo que o momento de deserto que eu estou passando, a luta que eu estou enfrentando não me define. Ela pode ser o começo para tudo aquilo que Deus quer fazer na minha história. Se você pegar José, depois de ter um sonho, o sol, a lua, as estrelas se prostrando diante dele, os feixes do campo se prostrando diante dele, o primeiro passo em direção ao palácio foi uma cisterna. Se você pegar Moisés, que foi criado no palácio de Faraó, era o libertador escolhido por Deus. Mas quando Deus resolveu colocar o projeto de libertação dos hebreus em ação, o que ele fez com Moisés? Vai para o deserto. Se a gente pegar Davi, um menino que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, de repente Samuel visita a sua família, ele não é convidado, você sabe a história. Ele chega, o óleo é derramado. Eu imagino aquele menino pensando, meu Deus, eu sou o rei de Israel, Saul foi ungido rei, foi para o trono. Davi é ungido rei, agora ele vai entregar comida aos seus irmãos, queijos e vinhos. De repente ele vê Golias afrontando o exército de Deus vivo, e aí ele se enfurece com o que está acontecendo, vai lá, mata Golias. Eu imagino Davi pensando, agora Deus vai me colocar no lugar que ele prometeu. Mas Davi vai pro deserto. Pedagogicamente, Deus usa o deserto para nos aperfeiçoar. Por isso que Jesus foi levado ao deserto. Não porque ele precisava ser aperfeiçoado. Não porque existia dúvida no coração de Deus sobre quem era Jesus. Mas para que aquilo que Hebreus 4 diz se torne uma realidade. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da gente. Porque o nosso sumo sacerdote, ele sofreu tentação, sofreu dores. Ele padeceu, mas não pecou. Sabe o que o autor está querendo dizer? Ele sabe das nossas crises porque ele viveu essas crises. Ele sabe a dor da rejeição porque ele foi rejeitado. Ele sabe o que é passar frio porque ele passou frio. Ele sabe o que é passar fome porque ele passou fome. Ele sabe o que é ser traído porque ele foi traído. Ele sabe o que é ser caluniado porque ele foi caluniado. Só que nada que aconteceu com Jesus foi capaz de impedir que os projetos de Deus se tornassem realidade na vida dele. E quantas são as vezes que nós aceitamos aquilo que acontece com a gente, e isso nos impede de viver o que Jesus tem. Nós pegamos as nossas frustrações, nós pegamos as nossas dores, e fazemos disso um lugar, uma redoma, que nos impede de avançar, que nos impede de ir na direção que Deus apontou. Irmãos, se eu fosse ouvir tudo que falaram de mim, durante a minha trajetória eu não estava aqui pregando para vocês. Não tem jeito. Olha esse garoto todo tatuado. Todas as escolhas erradas. Diversos noivados. Terminou com uma mulher antes do casamento porque ela estava grávida. Tudo que não podia fazer eu fiz. Mas um dia eu tive um encontro com essa graça. E quando eu experimentei essa graça na minha vida, eu já não me preocupava mais com o que eu era. Eu já não me preocupava mais com o que eu fiz. Eu refiz todas as relações. Eu fui um por um e resolvi. Pedi perdão, abaixei minha cabeça, me humilhei. Porque eu tinha encontrado algo muito precioso. Eu tinha encontrado algo que desse sentido à minha vida. E verdadeiramente, eu nunca vou ser merecedor dessa graça, mas eu vou ser sempre apaixonado por ela. Quem sabe você hoje entra nessa igreja acreditando em tudo que Satanás fala a seu respeito.
Quem sabe nessa noite você aceita todas as sugestões que Ele te dá. Quem sabe você está preso em um deserto e você realmente não consegue mais ver solução, não consegue mais ver saída. Se você está assim nessa noite, você é a matéria-prima perfeita para o que Deus quer fazer na sua história. Deus não chamou os bons, Deus não chamou os mais sábios, Ele não chamou os mais letrados, Ele chamou as pessoas desprezíveis, Ele chamou as pessoas que ninguém queria, Ele chamou as pessoas que a sociedade diz que não, Ele chamou as pessoas que foram realmente rejeitadas, Ele chamou as pessoas que todo mundo virava as costas, Ele chamou as pessoas que não tinham nada para oferecer. Ele colocou um grande tesouro dentro de um vaso de barro. Ele escondeu dos sábios e Ele resolveu se revelar para os pobres de espírito, para os cansados, para os sobrecarregados, para os frustrados, para os traídos, para aqueles que foram caluniados, os desprezíveis. E o poder dele vai se aperfeiçoar, sabe aonde? É na sua fraqueza. Ele vai transformar a sua vida para que as pessoas olhem para você e vejam: meu Deus, olha o que Deus faz quando a pessoa realmente se entrega a Ele. Eu já falei algumas vezes, a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar em público, um professor na faculdade falou: vai sentar. Você não tem condições de falar, você não nasceu para isso. E ele tinha razão. Eu realmente não servia para isso. Mas não é sobre mim. Talvez nessa noite você olhe para tudo aquilo que Deus falou e pense assim: é impossível. Eu conversei com um jovem ontem, ele falou: pastor, é mó doideira, porque assim, Deus me apontou por diversas vezes que eu me tornaria um pastor, que eu me tornaria um ministro do evangelho, que eu ia levar pessoas para Ele. Mas assim, é impossível, não tem condições, eu não me vejo. Eu falei: glória a Deus, porque se você visse condições, realmente esse chamado não era para você. Deus te chamou justamente por isso. É porque você não pode, não tem condições. Essa é a verdadeira revolução dos improváveis. Deus está te chamando para viver uma vida nova nele. Deus deseja restaurar algumas coisas dentro de você, mesmo que hoje você se encontre no deserto. E Jesus passou pelo deserto. E isso é prova do amor de Deus por nossas vidas, porque Ele sabia aquilo que nós enfrentaríamos. Então, Jesus vai para mostrar que é possível, através da palavra de Deus, nós vencermos o tentador. E eu queria te convidar a ficar de pé. Aleluia! Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E quem sabe nessa noite você não consegue vislumbrar nenhuma possibilidade do que Deus prometeu na sua vida se tornar real. Afinal, você só consegue olhar o caos que hoje está a sua vida. Você olha para todos os lados e não vê solução. Você se sente pressionado. Você se sente diminuído. Você não tem direção, não sabe para onde ir. Ei, de repente você está no deserto. E eu queria, junto com você, orar. Se você está vivendo isso, quem sabe seja o momento de você chamar Deus para viver isso ao seu lado. Quem sabe seja o momento de você mostrar para Ele a sua fragilidade, se desnudar de quem você é, ser sincero o suficiente para dizer: Pai, eu não sei o que fazer, eu estou cansado de lutar sozinho, eu estou cansado de correr em todas as direções, de buscar uma solução e eu não consigo. Quem sabe você tenha aceitado as sugestões de Satanás. O deserto que você está hoje é justamente porque
Satanás apontou um caminho para você e você obedeceu. E hoje você vive problemas sérios. Hoje você magoou pessoas que você ama, porque você aceitou essa sugestão e você criou uma ruptura numa aliança. Quem sabe seja o momento de você se confessar para Deus, ser sincero para Ele. O mais incrível é que Ele já sabe tudo o que você está pensando, e mesmo assim Ele te chama para, junto com Ele, se derramar. Assim como a sarça queimou e atraiu Moisés, o Espírito Santo hoje está te atraindo para perto dele, para que você possa ter uma visão clara do que está acontecendo na sua vida, para que você possa agora ter condições de, junto com o Espírito Santo, olhar para um novo caminho e ter a vida transformada. Uma coisa eu tenho certeza nessa noite: se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque existem pessoas que Ele deseja que corra para perto dEle. E se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a levantar as suas mãos onde você estiver. Nós não temos tempo. Quem sabe nessa noite você deseja entregar sua vida a Jesus. Se tiver alguém querendo entregar a vida a Jesus, levanta a mão aí também. Amém. Aleluia. E nós vamos orar junto, Paizinho lindo. Muito obrigado, Pai, porque mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas confusões, o Senhor vai sempre ser uma bússola que nos direciona. É um farol que brilha em meio às tempestades, em meio às tormentas da vida. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor venha visitar corações que estão desesperados porque estão presos em circunstâncias totalmente desfavoráveis. Homens e mulheres, Pai, que estão cansados de tentar, de correr, de buscar e nunca alcançar, nunca encontrar. Ah, Pai, e quando isso acontece, a gente cansa, a gente fatiga e a gente acaba aceitando o lugar que nós estamos como definitivo. Segura nas nossas mãos nessa noite, Pai. Venha ser a força do cansado. Venha dar vigor, Pai, àquele que está exausto. Ah, Deus, venha em nome de Jesus trazer um peso de glória na vida dessas pessoas e que as vidas possam ser transformadas. E agora a gente vai viver uma vida não segundo aquilo que nós queremos, mas uma vida segundo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Coloque os seus sonhos em nossos corações. Realinha, Pai, corações que estão perdidos, distantes. Realinha, Pai, homens que nessa noite, Pai, estão tão envergonhados com aquilo que fazem, que não tem nem coragem de te pedir perdão, Pai. Ah, Deus, derrama cura para aquele que está sendo sincero com o Senhor, e que nós possamos esquecer daquilo que para trás ficou e olhar para o alvo, e olhar, Pai, para aquilo que está apontado na nossa frente, e o nosso alvo é Jesus Cristo, e nós correremos e não cansaremos, e nós iremos em direção à soberana vocação que nós encontramos em Jesus Cristo. Cura, Pai, aqueles que estão enfermos de alma. Restaura aqueles que foram machucados pela religião, aqueles que se encontram feridos porque um dia confiaram em pessoas. Eu quero te pedir que essa noite seja uma noite de revolução nas nossas vidas, porque o Senhor está nos atraindo para perto de Ti, para que a gente possa agora ir em Seu nome. Hoje o Senhor está chamando aqueles que estão cansados. Depois o Senhor vai pedir que a gente te siga. E eu quero te pedir, Pai, que o Seu nome seja exaltado através das nossas vidas, que famílias sejam restauradas, ministérios sejam realinhados, e a glória do Senhor se manifeste, e no final toda a honra, toda a glória será sempre do Senhor. Nos leve em paz para a nossa casa, que onde nós colocarmos as nossas mãos, ali haja a prosperidade dos céus, que onde nós colocarmos os nossos pés, ali o Senhor esteja, que a sua graça,
melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar. Seja uma constante na nossa vida, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz: amém. Vai na paz, que Deus te abençoe. Você que pode, aplauda Jesus.